tudo bom? Eu me chamo Bionor Nóbrega e apresentarei para vocês um artigo intitulado Modelagem de uma metodologia para a implementação de aprendizagem significativa em ambientes virtuais de aprendizagem. Esse artigo foi desenvolvido por Maria Eduarda de Carli, Tássia Bastos, Bianca Ribeiro e o Bionor Nóbrega, todos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, para que a gente compreenda a contextualização desse problema, diversos avanços tecnológicos têm adicionados às mudanças no processo educativo, eles têm trazido algumas transformações digitais para a gente no dia a dia. Porém, para que ocorra um real aprimoramento no processo de ensino-aprendizagem, quando a gente, por exemplo, falar de educação à distância, tá? É necessário que os meus ambientes virtuais de aprendizagem eles não sejam um mero espelho de uma aula presencial, tá? Ou seja, ele tem um design, ele tem que ter um design atrativo, tem tecnologias de mídias digitais, mas com tudo isso, e se eu não usar recursos com significação para o aluno, ou seja, que eu trabalho com aprendizagem significativa, uma compreensão não linear, com a autonomia do estudante, um comportamento ativo do estudante, essa transformação real digital, ela não vai ocorrer. Então, há necessidade de que eu modifique o ambiente, a minha sala de aula virtual, para que ocorra esse aprimoramento real no processo de ensino-aprendizagem. Bom, o objetivo desse trabalho é uma metodologia, apresentar essa metodologia, e planejamento de implementações de aprendizagem significativas em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, você vai trabalhar com a ideia de planejamento. Basicamente, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel traz uma ideia onde o que eu tenho, um conhecimento novo, ele só vai ser realmente assimilado pelo aluno se ele tiver um link com o conhecimento anterior que ele tem, que ele esteja familiarizado com esta informação. Então, que ele tenha um significado essa nova informação para o que ele está aprendendo, o que ele já aprendeu anteriormente, tá? Ou seja, dentro desse contexto, o professor ele deixa de ser o centro do conhecimento, e o aluno passa a ser o centro, Tem que ficar centrado no estudante, no aluno, onde ele vai definir quais os caminhos que ele vai seguir, para que ele consiga realmente compreender de uma forma significativa, de uma forma que tenha a ver com a vida real dele, do dia a dia, aquela informação. Então, nesse contexto, há uma mudança de papel do aluno e do professor. Então, o papel do professor, basicamente, ele vai ser um mediador, um estimulador, um design do aprendizado, Então, ele vai planejar atividades, previamente, essas atividades devem estimular a autonomia desse aluno, tá? Então, o aluno como elemento central, lembrando disso, e essas habilidades que vão ser estimuladas, essa autonomia, ela pode estar voltada, por exemplo, a interpretação, análises, sintetização, classificação, comparação, enfim. Bom, então, nesse contexto, o ambiente virtual de aprendizagem, no caso Moodle, ele traz alguns conceitos cognitivos, como construcionista, colaborativo, comunicacional, informacional, tá? Mas a gente focou esse projeto, essa ideia, em uma configuração básica do Moodle, tá? Então, qualquer Moodle básico, sem nada extra, ele consegue trabalhar com essa ideia de metodologias significativas, tá? Aprendizagem significativa. Então, a gente focou basicamente no recurso lição. Então, como é que consiste essa proposta? Então, uma implementação do AVA, numa sala de aula, ela vai passar por leituras prévias, onde o aluno ele vai ter essa leitura ele tem que ser trabalhada de uma forma significativa para o aluno. Esse aluno faz exercícios em cima disso, e ele pode seguir ou não, tá? Então, a ideia é que existe uma configuração prévia, dessa lição. Então, a vantagem da lição é isso, ela te dá essa possibilidade. Ela quebra a linearidade das aulas, então eu posso voltar, se eu acertei, eu continuo, senão eu volto e reestudo e vejo um vídeo no YouTube, enfim, tudo isso é planejado pelo professor. E, de certa forma, isso cria uma personalização do caminho para o aluno, tá? E aí você tem aí as fases de aprendizagem significativa que o aluno trabalha, como experiência e reflexão, pensamento e atividades que são trabalhadas também. Basicamente, essa metodologia ela é proposta em 3 fases, tá? Então, a primeira fase é de experimentação e reflexão, uma segunda fase ela trabalha com pensamentos e a terceira fase é sintetização daquele conhecimento. Nessa primeira fase de reflexão, aqui a gente mapeou usando o BPMN, Então, o professor ele pode inserir as atividades de fixação, tá? Os alunos eles vão interagir com esse material, pode ser vídeo, pode ser artigos, pode ser, enfim. É feito um quiz, por exemplo, uma atividade, Essa atividade ela é
avaliada pelo professor, o que ele conseguiu aprender com essas informações, né? E se ele conseguiu aquelas habilidades, se ele realmente conseguiu aprender, né? Identificar aqueles conteúdos, ele pode passar por uma nova fase. Se ele não conseguiu atingir aquele conhecimento, né? Ele consegue voltar para o início, né? Da interação com o material, né? O estudo orientado pelo professor através de outros vídeos, outros materiais, né? E aí realizar outras atividades para que ele realmente consiga compreender, ter essa experiência, né, e refletir sobre a experiência que ele está tendo. Uma vez que ele consiga passar dessa fase, ele vai para uma fase de análise em cima do que ele aprendeu, né? Ele não só refletiu, mas agora ele vai ter um pensamento mais crítico em cima disso, com a mesma ideia, né? Seguindo a questão da lição, você tem ações, você tem uma de fixação, há uma interação com o material que é disponível previamente pelo professor, é realizada uma atividade, uma segunda atividade, quiz, por exemplo, tá? Onde a gente vai avaliar a aprendizagem dessas habilidades do aluno. Caso ele consiga seguir, né? Ele mostrou que teve essa habilidade, ele pode seguir adiante. Caso ele não, ele volta. Então tem a questão da velocidade do aluno, né? Como ele progride, ela é muito interessante, ela é personalizada. E por fim, eu tenho a terceira fase, que é a sintetização do conhecimento. Tá? Então, ele ocorre também com a questão de materiais, né? Lembra que está trabalhando com a parte básica do Moodle. Então, eu trabalho com materiais mais interativos, certo? É feito uma análise, assim, um questionário, lembra quem está usando a parte mais básica do Moodle. E dependendo de como ele conseguiu, eu posso interagir aí através de fóruns síncronos, chats também, né? Usando sempre os recursos básicos do Moodle com o aluno, né? Para fazer essa validação, para tirar dúvidas, por exemplo, orientar. Como eu posso desenvolver feedbacks também para os alunos, tá? Então, se ele encontrou alguma dificuldade, né, ele entra em contato com chats, ambientes com fóruns, ou se ele não tem dificuldades, ele tem um retorno, um feedback do professor, tá? E aí ele pode, com esse feedback, esse feedback personalizado, ele pode prosseguir ou pode voltar, retornar também para ter um novo aprendizado, uma nova análise para sintetizar esse conhecimento. Basicamente, desse contexto, dessa modelagem que nós fizemos, a gente pode levantar alguns pontos. Primeiro ponto, a real necessidade de mudança, né? Então, a gente tem um quebra de paradigma daquelas aulas expositivas. Então, tem o AVA que, às vezes, a gente tem uma tendência a quem já dá aula no presencial, pegar aquele material, aquela ideia, tudo muito ainda passiva, né? Expositivo, simplesmente passar para o ambiente virtual de aprendizagem. Mas agora não, agora a gente está com a ideia, a proposta é outra, é a gente trabalhar com uma forma mais significativa, mais ativa da aprendizagem. Então, compreender o processo da criação de uma sala virtual, ela é muito importante, né? Ela tem que ser considerada nela também a aprendizagem significativa, né? Foi usado o Moodle, né, como base para a gente fazer essa modelagem, implementar e modelar, sempre com configurações básicas, sem artefatos educacionais específicos. Obviamente, a gente pode melhorar isso daí, mas pelo menos a ideia era, se eu tenho o basicão, eu tenho como fazer uma sala de aula ativa, significativa para o meu aluno. E isso pode ser aplicado independente da área de estudo ou aplicação, certo? Isso pode ser utilizado, essa ideia dessa modelagem, não importa a área do professor. A proposta é que ele trabalhe sempre com ciclos de avaliação para que essa significação ela esteja mais próxima do dia a dia, né, daquele meu aluno. Nesse contexto, o professor ele tem um novo papel, né, um papel estratégico, né, de planejamento prévio, tá, de todos os processos que ele vai seguir. Então, você vê que tem várias voltas, eu posso fazer várias vezes aqueles mesmos ciclos. Eu tenho que ter estratégias que sejam significativas e contínuas no tempo. Tá? E, obviamente, isso vai levar um maior custo para o professor, com maior tempo de preparo de atividades, planejamento, execução de feedbacks personalizados, isso é muito importante. E, por fim, a adoção dessa aprendizagem significativa em ambientes virtuais de aprendizagem, né, ela pode ser iniciada na sua instituição, né, por você, até pode ser individualizada, né? O próprio professor pode começar essa ação, mas é muito importante, ou seja, vai ter um maior impacto se a instituição poder abraçar essa ideia, compreender a ideia, a necessidade de adotar a aprendizagem significativa e criar capacitações para os professores desenvolverem essas habilidades de novas salas de aulas, né, com essa visão apoiada nas teorias de aprendizagem significativa. Muito obrigado.